Olá, boa noite. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Greve geral deve parar São Luís amanhã. Escolas públicas e bancos não abrem as portas. Ônibus deixam de circular nas primeiras horas da manhã. Infrações de trânsito aumentam nas ruas de São Luís e faixa exclusiva para ônibus acaba sendo responsável por elevação das multas. Acidente deixa 2 mortos na BR-222 em Açailândia. Veja também, Ministério Público lança orientações para prevenir a violência contra o idoso. Órgãos vão apertar fiscalização para evitar acidentes de trabalho no Maranhão. Na política, Maura Jorge vai assumir direção da Funasa no estado. E as homenagens a Santo Antônio, santo casamenteiro. É agora, no Jornal da Guará. De janeiro até agora já foram emitidas no Maranhão quase 100 mil multas de trânsito, número impressionante. E nós temos aqui exatamente a quantidade, foram 98.499 multas. O excesso de velocidade flagrado nas ruas, avenidas e rodovias estaduais totalizaram quase 40 mil infrações. Mas tem um outro tipo de irregularidade que vem sendo cometida especialmente na capital São Luís e já figura como uma preocupação até pelo risco de acidentes. Que infração é essa? É o que vamos saber na reportagem de Elinalva Cardoso. Aqui na capital maranhense, as faixas exclusivas de ônibus começaram a funcionar em outubro de 2017 em avenidas de grande circulação de veículos, como a Colares Moreira, no bairro Renascença, e Castelo Branco, no São Francisco. De lá para cá, é grande o número de multas aplicadas aos motoristas que trafegam irregularmente pelos corredores exclusivos. No ano passado, foram registradas 17.871 multas por trafegar em faixas exclusivas de ônibus. Em 2019, até agora, já foram 6.288 registros, o que representa uma média de uma multa a cada hora aqui em São Luís. Eu acredito o seguinte, o uso da faixa exclusiva de ônibus, ela é um instrumento de gestão muito interessante, mas ela precisa ser muito bem operacionalizada. A gente precisaria superar algumas assimetrias de entendimento ainda entre o condutor, que não sabe exatamente quando é que tem que ter acesso a essa faixa exclusiva para poder fazer alguma, para dobrar à direita ou para parar, para deixar um passageiro. Isso é muito confuso ainda, não é? Em vigor há 2 anos, as faixas funcionam assim. Qualquer tipo de veículo pode circular das 1h59 da tarde de sábados até às 5 da manhã das segundas-feiras. A regra vale também para os feriados. A partir das 5 horas, a faixa volta a ser exclusiva, sendo permitido o tráfego apenas de ônibus, táxis, ambulâncias, viaturas da polícia e da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Os outros veículos podem apenas dirigir à direita nos pontos sinalizados. Mas, curiosamente, foram nesses pontos considerados permitidos os locais de maior parte das infrações registradas em 2019. Eu nunca vi nenhuma campanha sistemática da Prefeitura orientando o uso da faixa. Nós que somos especialistas, até nós temos algumas dúvidas às vezes, né? Porque não houve essa campanha. E além da questão do erro do condutor, de quando deve exatamente usar essa faixa, porque o mecanismo de apreensão da infração ele é complexo, são sequências de fotografias, né? Que uma, quando você faz a conversão, depois é anulada, enfim. E acho que há também muitos erros de captura da própria CNTT. As faixas exclusivas de ônibus foram criadas com a expectativa de dar fluidez ao tráfego de veículos da cidade. Mas, ainda de acordo com o especialista, parece que a medida não teve o efeito desejado. É uma multa que ela não educa. O motorista passa a ter a sensação de que está imerso numa indústria de multa, como tem falado o presidente. E aí o trânsito ele passa a funcionar a rigor contra o cidadão.
Muitas vezes o condutor no trânsito, além de abusar da velocidade, adota outro comportamento típico de quem está permanentemente com pressa. Evita fazer retornos nos lugares determinados corretamente para cortar caminho e diminuir o gasto. Em um dos corredores mais movimentados dentro da Grande Ilha, a Via Expressa, e não faltam são retornos abertos de maneira irregular. Os retornos em 2 trechos da Via Expressa foram a saída encontrada por motoristas. Durante nossa reportagem, flagramos 2 casos, onde os condutores nem mesmo se incomodaram com a presença da equipe de reportagem e usaram a passagem quebrada no meio-fio. Na Via Expressa, outro problema grave identificado é a alta velocidade praticada pelos motoristas, que na maioria das vezes resulta em acidentes como esse, que também registramos durante as gravações. Segundo a Polícia Militar, uma mulher que não quis ser identificada perdeu o controle do veículo na curva e bateu contra o meio-fio. Felizmente, foram só ferimentos leves, danos maiores somente no carro dirigido por ela. Sobre essa questão dos retornos irregulares na Via Expressa, a Secretaria de Estado da Infraestrutura disse que já acionou a empresa responsável para fazer as correções. E a Polícia Rodoviária Militar informou que vai intensificar o patrulhamento para coibir ações criminosas e prevenir imprudências no trânsito, como a conversão em retornos ilegalmente abertos pela população e também por condutores. Ainda falando em trânsito, 2 pessoas morreram em um acidente na BR-222 em Açailândia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão frontal de uma caminhonete com uma motocicleta e os ocupantes da moto acabaram morrendo. Os mortos foram identificados como Paulo Henrique de Souza Leite, de 33 anos, e Marcos Mateus Alves da Costa, de 16 anos. Só na região tocantina morreram 16 pessoas nas BRs que cortam aquela parte específica do estado. Você vai ver no próximo bloco, no Jornal da Guará, uma entrevista que vai discutir que medidas podem ser adotadas para reduzir a violência contra o idoso. Casos de negligência e violência física são comuns. E ainda nesta edição, a indicação de Maura Jorge para o comando da FUNASA no Maranhão e as entidades que vão parar na greve geral agendada para amanhã. Agora são 6h38, voltamos já. Estamos de volta com o JG, apesar das permanentes campanhas de conscientização. Episódios de violência contra o idoso ainda fazem parte da realidade e os registros de entidades que lidam com a proteção e defesa do idoso comprovam isso. Nós separamos aqui dados do Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência da Defensoria Pública do Maranhão, que faz um recorte desse cenário. No ano passado, a Defensoria Pública registrou 5.758 atendimentos entre janeiro e dezembro. Destes, 1.172 envolviam agressões ou situações de violência contra o idoso. As principais registradas foram negligência, violência psicológica e abuso financeiro. Pelo levantamento, na capital São Luís, o centro, a cidade operária e o bairro do São Francisco foram os locais com maior incidência. Já neste ano de 2019, de janeiro a maio, foram quase 2.000 atendimentos, sendo que 659 estavam envolvendo situações de violência contra idosos. As mais recorrentes se repetiram: negligência, violência psicológica e abuso financeiro, sendo os bairros de maior incidência, mais uma vez, o centro e ainda a Vila Palmeira e o Anjo da Guarda. O Ministério Público criou uma cartilha em que apresenta como tema "Idade não é nada, respeito é tudo". Sobre esse assunto, vamos conversar com a promotora de Justiça, Gabriele Gadelha, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Idoso do Ministério Público Estadual. Boa noite. Boa noite. Nós vemos aí nessa pequena reportagem alguns números muito expressivos no que diz respeito à questão da violência contra o idoso. Faltou citar aí, e é uma realidade acho que conhecida de quase todos, de que boa parte desses casos de violência estão dentro do seio familiar. E isso, por vezes, acaba sendo uma preocupação e uma complicação na hora do idoso fazer a denúncia.
Essa é uma realidade aqui no estado? Sim, essa é uma realidade e apesar desses dados serem alarmantes, eles ainda representam um caso de subnotificação. Então nós não temos ainda nesse total o valor real, o número real de violências que os idosos sofrem no seu dia a dia. E o fato de ser uma violência praticada no âmbito doméstico contribui muito para isso, porque muitas vezes o idoso ele sente receio em denunciar o familiar, o filho, o neto, a nora, por achar, ele vai ser preso, então eu não quero gerar esse mal. Ou então, ele tem vergonha também, ele se sente como uma pessoa incapaz de ter, de fato, criado aquela pessoa e agora ele não seguiu um caminho do bem, que é o que a gente escuta muito. Então, esses são os principais fatores para que essa violência vivenciada no âmbito doméstico, ela acabe se perpetuando. Essa situação de vergonha, de constrangimento, acaba fazendo, como a senhora bem citou, com que o idoso evite fazer essa denúncia ou quando ele faça a denúncia não siga adiante com a manifestação. Mas aí está presente, obviamente, o Ministério Público, os promotores de justiça e toda a rede de apoio e proteção ao idoso, que inclui delegacias, inclui também a Defensoria Pública Estadual, estão presentes justamente para fazer essa orientação para evitar que situações como essa se repitam, não? Exatamente. Quando chega ao conhecimento desses órgãos de controle, de fato as investigações prosseguem e até mesmo os crimes previstos no Estatuto do Idoso, eles são crimes de ação penal pública incondicionada. Isso, em termos práticos, significa que não se pode retirar a queixa, que é muito falado no dia a dia. Então, as investigações prosseguem. A maior dificuldade é ter conhecimento de que aquele fato acontece, até porque muitas vezes o próprio idoso, ele se autorresponsabiliza pelo que aconteceu. Ele pensa que, não, na verdade, quando eu deixei derramar aquela comida, eu tornei o meu familiar mais nervoso, ou fui eu que não entendi direito. Muitas vezes ele também sequer percebe que está numa situação de violência, porque ele acha que como ele não apanhou, propriamente dito, não recebeu um tapa, um beliscão, um empurrão, ele não foi vítima de violência e não sabe que uma situação de abandono, de violência psicológica, como foi muito bem retratado nesses números apresentados inicialmente, a violência física ela aparece em quarto lugar. Então, antes disso, nós já tivemos o abandono, a violência psicológica e um outro dado que também vem crescendo muito é a violência patrimonial, porque muitas vezes esse idoso é a única fonte de renda daquela família. Existem telefones em que é possível denunciar e o compêndio desses números, eles acabam mostrando uma realidade nacional que se reflete, obviamente, nos estados também, aqui no Maranhão não é diferente. Existe efetivamente uma facilidade em fazer a denúncia através dos números que são disponibilizados nacionalmente? Sim, existe. Inclusive, nós temos aqui dados do Disque 100, ao longo de 2017. No estado do Maranhão foram 859 denúncias. 859. Sendo que nessas 859 denúncias houve um total de 1.889 violações, porque muitas vezes uma única denúncia, ela reflete mais de um tipo de violência. O idoso às vezes apanhou e, além disso, está privado do seu benefício previdenciário, por exemplo. Então, esses números, quando você vai para as violações, é um número maior. E esses dados, como por exemplo o Disque 100, ele permite o anonimato. Então, às vezes, uma pessoa que não quer se indispor, sabe que um irmão está violentando a mãe, mas aquele irmão é muito agressivo. Então, ela pode recorrer ao Disque 100, o canal da ouvidoria do Ministério Público do Estado do Maranhão também permite uma denúncia de modo mais facilitado, justamente para que, cientes de que aquela violação está ocorrendo, os órgãos de controle possam agir. E nessa cartilha que nós divulgamos ontem, até os exemplares já se encerraram, nós estamos já providenciando uma segunda impressão. Nós tivemos a preocupação de fazer o levantamento tanto dos órgãos estaduais, quanto do telefone de cada promotoria de justiça, de cada fórum no interior do estado, com dados atualizados, justamente para que essas informações cheguem de modo mais fácil aos órgãos de controle. Idade não como eu disse, que idade não é nada, respeito é tudo. É bem o que prega também as orientações que estão nessa cartilha, não é isso? Exato. Nós conceituamos o que é a violência contra o idoso, apresentamos os tipos de violência contra o idoso, como essas denúncias podem ser levadas aos canais corretos e, principalmente, quais os principais dados para que essas investigações sejam frutíferas. É muito importante você identificar autor e vítima,
como essa violência acontece, onde ela acontece. Então, são elementos essenciais para que uma investigação seja bem sucedida. E a cartilha, ela tem um diferencial que ela tem números. Muitas vezes a gente acaba imaginando que a situação aconteceu única e exclusivamente aqui na capital, São Luís. Não é bem assim, no interior do estado também. Igualmente tem um registro, obviamente, de muitas situações como essas, situações de violência. E na cartilha tem aí o contato, obviamente, do estado todo, correto? Sim, correto. Nós tivemos realmente essa preocupação em fazer o levantamento de telefones, endereços atualizados, e aqui nós temos principalmente o telefone dos fóruns e das promotorias de justiça no interior do estado, além de outros órgãos, né? Temos o Conselho Estadual do Idoso, Conselho Municipal do Idoso, outros órgãos que integram a rede de defesa de direitos do idoso. É difícil envelhecer no Brasil, porque não existe, obviamente, ainda, infelizmente, uma cultura de cuidado com o idoso. Acho que se preserva muito, se preocupa-se muito hoje com a juventude e o idoso é esquecido. Iniciativas como essa acabam fortalecendo, obviamente, a necessidade e a preocupação com uma pessoa que foi tão importante para todos, o idoso. Muitos tornam-se efetivamente abandonados em asilos, são situações muito cruéis. É importante a gente cuidar do idoso para se ter uma sociedade mais sadia, inclusive, não é isso, promotora? Sem dúvida. Como Simone de Beauvoir já falava, né? Quando tudo caminha bem na nossa vida, de fato, nós chegamos ao envelhecimento. E, principalmente, o idoso, apesar dessa ausência de políticas públicas ainda no nosso país, o idoso tem o direito ao envelhecimento digno, envelhecimento saudável, e é isso que nós precisamos buscar, até porque a Constituição Federal prevê como dever da família, da sociedade e do Estado de preservar realmente esse idoso. Então, nós temos que garantir que a sua história de vida, né, se nós hoje estamos aqui, é porque houve alguém que nos antecedeu. Então, isso precisa ser respeitado. As particularidades do idoso precisam ser respeitadas, que, obviamente, com o passar do tempo, nosso organismo vai mudando, então com a pessoa idosa isso não é diferente e é preciso sim, de fato, saber respeitar e principalmente aprender com o que aquele idoso tem a nos ensinar. Cartilha possível ser encontrada também no site do Ministério Público, correto? Sim, correto. Nós vamos disponibilizar na página do Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e justamente por conta do que eu falei, né? Os exemplares da primeira tiragem já se esgotaram. Exato. Estamos providenciando uma segunda tiragem, mas nós teremos a versão online na página do Ministério Público do Maranhão, na parte Centro de Apoio Operacional do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Gabriela Gadelha, muito obrigado por sua presença conosco aqui no Jornal da Guará. Uma boa noite. Obrigada, agradeço a todos. Nós estamos à disposição. Então, Disque 100, Disque 127, pela ouvidoria do Ministério Público para denunciar as violações contra o idoso. Muito obrigado. Obrigada. Veja agora o que mais foi notícia nesta quinta-feira. A polícia realizou a prisão de Rafael Yuri Araújo Pereira, suspeito de assaltar 2 pessoas na agência do Banco do Brasil no último domingo. Uma das vítimas, Camila Ribeiro Souza Cardoso, morreu ontem, após não resistir ao tiro que a atingiu nas costas. Segundo a polícia, Rafael foi preso no ano de 2017 pelo crime de roubo a residências. A última ocorrência foi registrada em março, no bairro do Alto da Esperança. Um monitor da FUNAC, identificado como Marcos Pablo Souza da Penha, de 31 anos, foi assassinado no município de Passo do Lumiar nesta manhã. Segundo a Polícia Militar, ele caminhava em direção à FUNAC na companhia de outra pessoa, quando foi surpreendido por 2 homens em uma motocicleta que dispararam pelo menos 5 tiros de pistola .40. A polícia está investigando o caso. Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que uma mulher foi vítima de violência física no bairro do Vinhais. Um homem abordou a vítima enquanto ela estava distraída ao celular. Ao perceber que se tratava de um assalto, a jovem ainda tentou correr, mas foi esfaqueada pelo assaltante. A polícia também segue investigando o caso. A seguir tem a análise política de Marcos Saldanha. Agora são 6 horas e 53 minutos. Estamos de volta com o Jornal da Guará e a pauta política é o destaque. E quem está aqui para falar conosco, claro, é Marcos Saldanha. Marcos, muito boa noite. Muito boa noite.
Então, Marcos Saldanha, vamos começar falando aqui de política, mais precisamente do assunto que movimentou e muito a noite de ontem, um anúncio, assim que terminou o Jornal do Guará, todo mundo ficou sabendo, o anúncio de Maura Jorge na Funasa. Muita expectativa com relação ao cargo que ela ocuparia. Vai ocupar esse cargo na Funasa? Pois é, Pascoal, a expectativa dela, né, e talvez do grupo político, era um cargo de relevância nacional. O interesse dela, a princípio, teria sido a Funasa, mas não a Funasa estadual, a Funasa nacional. Chegou a se cogitar em determinado momento, e a gente falou isso aqui no JG, que ela poderia ir para a Embratur, mas a Embratur é uma pasta que está muito enfraquecida, uma área do governo Bolsonaro, da gestão Bolsonaro, que não tem tido lá uma grande relevância, e talvez não tivesse uma projeção aí muito interessante. Então, coube a ela, já está publicado em Diário Oficial, a questão da Funasa, mas a superintendência aqui no estado do Maranhão. Mas isso, apesar de talvez se dizer que não era exatamente o que ela esperava, já foi suficiente, viu, Pascoal, para criar uma ciumeira danada. O presidente do PSL, aí, o Francisco Carvalho, já se pronunciou, aí usando redes sociais e falando que não existe pré-candidato ainda à Prefeitura de São Luís. A Maura Jorge não tem ainda o poder de dizer que ela vai disputar a eleição e, sobretudo, dizendo que a Maura Jorge estaria espalhando fake news, dizendo que vai assumir o diretório estadual do PSL. Ele, inclusive, fez publicar aí os dados lá do TSE, onde dizem que ele fica até 2021 no comando do partido, né? Então, ele publicou o dado para dizer que o PSL continua na mão dele. A gente já falou disso, né? Essa guerra de braço Mas efetivamente, a questão do cargo não faz com que ela fique um pouco mais forte? Pois é, essa que é a questão, né? Talvez o vereador ainda que não seja o cargo que ele imaginava. Exatamente, é um não é, mas de qualquer forma é um cargo, né? Agora, sem mandato também, por outro lado, embora ela tenha um cargo, a gente costuma dizer que o que vale mesmo no jogo político é um mandato, né? Ele tem um de vereador e ela precisa aí usar esse cargo que ela tem com a Funasa aqui no estado do Maranhão, que tem uma relação com os prefeitos e tudo para tentar se fortalecer e ter um cargo. Aí sim, tendo um cargo, ela pode aí, de fato, estar mais forte, né? E a pauta nacional, hein, Marcos? Olha, a pauta nacional está pegando fogo. A gente tem aí, inclusive eu estou com o celular na mão acompanhando que a toda hora sai atualização. Tem uma notícia nova, é uma atualização. Pois é, hoje não tem como ser diferente. Até porque ainda há pouco a gente ia falar da demissão de um ministro, mais um ministro do governo Bolsonaro, né? O general Santa Cruz, mais um general da ala militar, e essa demissão está sendo atribuída justamente aí à questão das divergências ideológicas, né? Dessa ala militar com o que é chamado de o guru do Bolsonaro, né? O Olavo, e com um dos filhos do Bolsonaro. E aí agora já foi confirmado um novo nome para ocupar a pasta, é outro militar, é o general do Exército Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. Então ele vai assumir a Secretaria de Governo no lugar do ministro aí, Carlos Alberto dos Santos Cruz, que foi demitido hoje, antes da viagem dele para Belém. E lembre-se que ontem, por isso que se diz, parece que o que o governo fala não se escreve, porque ontem o próprio governo se manifestou que não haveria demissão, e hoje logo cedo mudou de ideia. Coisas da política. Quando o presidente Bolsonaro faz isso, retira um militar e coloca outro no local, ele também não quer perder este apoio, o apoio dele é tão frágil que de repente perder mais um, mesmo entre os militares, onde há tantas rusgas nessa relação, é importante que ele mantenha todo mundo dentro de uma unidade. Pois é, o único problema na manutenção dessa unidade é que o general Santa Cruz era da estima do general Vilas Boas, que é o cara de maior prestígio no Exército. A gente precisa ver se esse general que foi colocado agora tem essa mesma estima do Exército, e o Exército se sente contemplado por conta dessas divergências ideológicas dos militares com a ala aí pensadora do governo, né? Tá certo. O Marcos, eu deixei por último uma informação que é igualmente muito importante, né, para a gente divulgar aqui, que é relacionado à greve geral que vai acontecer amanhã. Greve geral convocada pelas centrais sindicais, vai acontecer obviamente em todo o país, e a gente vai colocar aqui na tela algumas informações no que diz respeito à manifestação dessa greve, ao que deve acontecer a partir de amanhã, porque está prevista, por exemplo, a paralisação dos bancários, está prevista também a paralisação dos rodoviários. A gente está aqui aguardando na tela, daqui a pouquinho aparece, olha só, paralisação dos rodoviários amanhã,
de 4 até as 9 horas da manhã. Eles vão fazer 2 bloqueios, os rodoviários, certo? Na BR-135, no quilômetro 2, a partir das 5 horas da manhã. E o bloqueio também na Avenida dos Portugueses, em frente à Universidade Federal do Maranhão, igualmente também a partir das 5 horas da manhã. Então, não vai ter ônibus nesses horários, uma dificuldade aí para todo mundo sair de casa amanhã pela manhã. E aí as vias de acesso, de saída e chegada da cidade, né? Quem viaja cedinho aí vai bom adiar um pouquinho o horário vai da complicar saída, muito a saída. Em compensação, algumas outras entidades vão funcionar normalmente, como é o caso, por exemplo, dos hospitais. As delegacias também vão funcionar normalmente, mas as escolas públicas, né, escolas da rede estadual de ensino, municipal de ensino, vão estar com as portas fechadas e igualmente também vão estar de portas fechadas, portas abertas às escolas da rede particular e outros estabelecimentos que aderiram aí à greve. A greve é sempre um complicador, é uma manifestação das centrais sindicais de insatisfação em relação a várias situações, como a reforma da Previdência, por exemplo. Pois é, nós falamos aqui no JG, na greve passada, que a articulação para essa greve era justamente tentar parar os rodoviários. Em São Paulo, vai além dos rodoviários também um metrô, né? Porém, a gente falava que parando os rodoviários não se conseguiria ter uma articulação, pessoas que iriam para a manifestação. Dessa forma, os sindicatos entraram em acordo e a gente tem a paralisação a partir das 4, 5 horas da manhã até as 9 da manhã. A manifestação está marcada para a partir das 5 horas, mas o grande movimento acontece a partir das 13 horas na Praça Deodoro. Então, a partir de 9 em diante, a ideia é que se tenha o transporte público para poder a movimentação das pessoas. O que não é garantido é que na parte da tarde esses ônibus consigam mobilidade. A partir da manifestação vai ser mais complicado. Então a gente vai aguardar o peso que isso vai ter aqui no Maranhão. Muito obrigado, Marcos. Okay, bom revelo. Boa noite. Boa noite. Todo meu prazer. Órgãos fiscalizadores da área do trabalho estão prometendo apertar o cerco na hora de verificar o cumprimento por parte de empresas e também de trabalhadores das normas que regem a segurança na hora do trabalho, especialmente em profissões em que o risco é elevado, como no setor da construção civil. A morte de um trabalhador na península da Ponta da Areia ontem reacendeu a preocupação com a segurança no setor. A cada 3 horas e 40 minutos, uma morte é registrada por acidente de trabalho no Brasil, segundo dados do Observatório Digital de Segurança e Saúde do Trabalho, que contabilizou pouco mais de 17 mil óbitos entre os anos de 2012 e 2018. O levantamento revela que os acidentes de trabalho são ainda mais frequentes, 1 a cada 49 segundos. No mesmo período, foram registrados pouco mais de 4 milhões. Aqui no Maranhão, 18 acidentes foram identificados pela Superintendência Regional do Trabalho só no ano passado. Em 2019, os números chegam a 19 acidentes fatais. Na capital maranhense, foram 5 casos. É uma cena comum, lamentavelmente, no país como um todo. Nosso estado não é muito diferente disso. A gente vai observar, por exemplo, que queda de altura é o segundo tipo de acidente que mais acontece no Maranhão. O ano passado, por exemplo, durante todo o ano passado, foi o segundo com um total de 127 acidentes, aliás, 228 acidentes. Esse ano, só de janeiro a março, foram 78 acidentes. O registro mais recente aconteceu esta semana neste prédio em construção na Península da Ponta da Areia, em São Luís, onde um homem caiu do 10º andar. Após o acidente, a Superintendência do Trabalho iniciou uma fiscalização na empresa responsável pela obra para verificar as condições de saúde e segurança do trabalho. O levantamento deve durar, em média, de 30 a 120 dias. O objetivo da inspeção é verificar as causas, o que foi que levou a esse acidente acontecer. Para quê? Para evitar que novos trabalhadores sejam submetidos a condições semelhantes. Então, o auditor vai verificar o seguinte: por que houve a queda? Por que aconteceu o acidente? Mas a tragédia poderia ter sido evitada se o operário estivesse usando todos os equipamentos de proteção individual obrigatórios durante o trabalho. Segundo testemunhas, Luiz Carlos Frois, de 59 anos, puxava uma peça quando escorregou para o lado do prédio e caiu do 10º andar.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele não usava o cinto de segurança, equipamento considerado extremamente importante para trabalhadores da construção civil. Esse cinto de segurança ele é muito utilizado para trabalhos em altura, né? Inclusive, ele está contemplado como um dos itens lá na norma regulamentadora número 35, né? Então, no caso lá da situação que houve, né? Se ele estivesse utilizando ele, por exemplo, ele estivesse próximo ao andaime ou algum ponto de referência, ele basicamente ele ia ficar pendurado por esse gancho aqui que é acoplado ao cinto de segurança, o que garantiria que ele não caísse de uma altura tão grande. Colegas do operário revelaram que Luiz Carlos não costumava usar os equipamentos de proteção individual durante o trabalho porque considerava desconfortável. O engenheiro destaca que dispensar os EPIs é uma conduta errada, mas continua bastante comum em todo o estado, apesar de muitas vezes custar a vida. Podemos listar aqui como exemplo, né, o capacete inicialmente, ele garante, por exemplo, que você não corra risco de algo que vem de uma altura grande e cair na sua cabeça, por exemplo. Então ele já garante isso, certo? No caso da luva, né, você pode estar evitando alguns riscos como perfurações. No caso, por exemplo, se você for trabalhar com equipamentos elétricos, tem a luva específica também para o caso de trabalhos com eletricidade, tá? E no caso da bota em geral, também para perfurações, contra eletricidade, já que ela é feita de borracha, e contra quedas, já que ela tem uma proteção superior aqui de metálica contra quedas também. A seguir, entidades se reúnem em São Luís para discutir melhorias no atendimento das APAES no estado. Os detalhes após o intervalo são 7 horas e 8 minutos. Fique agora com a tábua de marés para amanhã. A primeira pré-amar vai acontecer às 4 horas e 23 minutos, marcando 5,6 metros. Às 10h52 acontece a baixa-mar, com 0,6 metros. No período da tarde, às 16 horas e 53 minutos, acontece a nova pré-amar, com 5,3 metros. E, por fim, a segunda baixa-mar do dia, às 23 horas e 9 minutos, com 0,8 metros. Representantes da Federação Nacional das APAES estão em São Luís, participando do encontro que reúne as entidades locais. O objetivo é discutir melhorias na rede de atendimento. Paralelo ao evento, está acontecendo a 10ª edição do Festival Nossa Arte. Dona Maria Inês ajuda o filho, Antônio Carlos, de 29 anos, a ajustar os últimos detalhes da roupa para a apresentação. Ele vai se apresentar no 10º Festival Nossa Arte, promovido pela APAE Maranhão. O festival, ele visa verdadeiramente o princípio da inclusão através da arte, da dança, da expressão corporal, enfim, né? É todo um conjunto que se soma em só um ambiente em torno, né, do princípio da inclusão da sociedade. Antônio tem síndrome de Down e estuda na APAE São Luís. Ele cantou e dançou e demonstra alegria pelo talento que tem. Eu sou feliz e transando e de paz, né? E de saúde, alegria. A mãe dá o mérito à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Eu agradeço mesmo a pai, porque nós estamos com 17 dias que ele perdeu o pai, entendeu? E eu perdi o meu marido e ele está conseguindo apoio aqui na APAE. Tanto empenho nas apresentações tem um motivo. Os grupos selecionados vão representar o Maranhão em Manaus no mês de abril. Todas as nossas APAES no país inteiro, de 3 em 3 anos, realizam esse grande evento estadual. E daqui serão selecionados os artistas para participar de um evento nacional que nós vamos estar realizando de 19 a 23 de novembro lá em Manaus. Hoje, existem cerca de 110 APAES no estado. Incluir e integrar, através da arte, a pessoa com deficiência é uma das formas de realizar um trabalho tão rico em desenvolvimento e aprendizagem. Esse festival representa para nós o quê? A capacidade dos nossos alunos, que é deficiente, mas que são capazes de fazer, de apresentar, de criar. E isso muito nos motiva a estar aqui presente nesse momento. Vamos à edição de hoje, temos imagens do santo do dia, o santo casamenteiro, Santo Antônio, um dos santos do período junino.
Durante todo o dia, a igreja de Santo Antônio esteve lotada de fiéis para render graças e homenageá-lo neste dia 13 de junho. Quem passou o Dia dos Namorados, que foi ontem, solteiro, também teve a oportunidade de fazer as promessas e simpatias para conquistar a cara metade. Dia também em que muitas brincadeiras de Bumeu Boi se batizam para aproveitar a festança nos arraiais da cidade com a devida proteção. Outras notícias no portal guará.com. Você fica agora com os analistas, que entrevista o professor Dimas Salustiano. Amanhã o JG está de volta às 6h30 com o Hugo Reis. Foi um prazer estar em sua companhia mais uma vez. Uma boa noite e até a próxima. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.